Ô, Cacá, deixa eu... Você falou da comparação, obviamente, o mercado brasileiro comparado com o mercado americano, essa questão da inteligência artificial realmente fica uma competição complicada para o Brasil. Então eu vou trazer aqui para a nossa liga, tá? A conversa aqui, quando a gente fala do bolso dos investidores, e comparar um pouco o Brasil aí com outros mercados emergentes. E a gente teve, por exemplo, o México sendo talvez o grande destaque dos últimos anos, enfim, pela proximidade ali, né, com o mercado norte-americano, mas, enfim, agora também passando por algumas incertezas políticas por lá. Enfim, qual que é a tua percepção assim, em relação a como o Brasil estaria, né, nesse campeonato? Contra os Estados Unidos não dá para competir, mas nessa nossa liga aqui de mercados emergentes, se enxerga o Brasil hoje numa situação melhor ou ainda a gente está alguns passos atrás, mesmo comparado com os da nossa divisão aqui? Olha, tem um negócio interessante, né, Vini, que realmente logo quando, talvez o primeiro movimento pós-pandemia, e tudo que a gente aprendeu com a pandemia e tudo que a gente estava aprendendo com o retorno, né, mostrava um pouco o México, né, obviamente tem uma questão, sempre tem um ingredientezinho político que traz uma outra preocupação, mas no final das contas o investidor é um pouco pragmático, né? O investidor é um pouco pragmático e ele vê outras coisas também. Quais são as oportunidades que eu tenho lá em termos de atividade, em termos, né, aí nós estamos falando do mundo corporativo, empresarial, né? Enfim, você começa a olhar muito para esse lado. E aí, o que acontece? O México tinha a história do nearshoring, né, que é um redesenho de fronteiras comerciais e assim por diante, né, que está muito ligado com a questão da cadeia de suprimentos, que parecia que ia favorecer o México, eventualmente poderia até favorecer o Brasil e tudo mais. Algumas coisas, obviamente, aconteceram, algumas coisas ainda têm que acontecer, mas eu não vejo o Brasil como uma alternativa distante das demais, especialmente dos mais comparáveis a exemplo de México, né? Tem algumas questões que trazem um pouco mais de vantagem, olhando algumas outras questões, para alguns países, né? Então, uma coisa, por exemplo, que hoje a gente olha muito é a questão demográfica, né? Demografia e tudo aquilo que está relacionado com demografia traz um impacto muito grande nos países, né? E no final das contas, a demografia de alguns países aqui na América Latina hoje é um pouco mais favorável, se você comparar com a nossa demografia. E por que isso, né? Porque quando você tem um país mais jovem, quando você tem vamos dizer, uma idade, né, um pouquinho mais jovem, né, dentro da sua população, o que acaba acontecendo? Via de regra, você tem oportunidades, não é? Por exemplo, de infraestrutura maiores do que um país que já começa a envelhecer um pouco mais, né? Então, tem esse olhar, né, que o investidor também tem para definir onde estão as oportunidades, né? Agora, por outro lado, você também tem aqui no Brasil uma agenda de outras oportunidades, né? E aí, independente dessa questão demográfica, a gente tem, claro, a gente tem ali uma necessidade ainda de melhorar muito a nossa infraestrutura, né? E aí, quando a gente fala em infraestrutura, a gente logo pensa nas grandes infraestruturas, né? Mas você tem questões como mobilidade urbana, iluminação pública, você tem uma série de outras. Você tem infraestrutura de educação, você tem infraestrutura de saúde, né? Você tem diversas outras infraestruturas que a gente ainda precisa avançar. Então, tem oportunidade, né? Agora, é claro, você precisa olhar as oportunidades, mas você também precisa sempre estar olhando como você acessar essas oportunidades, né? Que aí sim também tem aí desafios sempre que se apresenta aí para os investidores e para aquele que quer atrair o investidor efetivamente, né?